Pedro acordou sobressaltado com o som de vidros se quebrando na sala ao lado. Seu coração disparou ao reconhecer a voz de Tiago, seu chefe e confidente secreto, gritando em fúria. Ele correu para lá e encontrou Tiago de joelhos, rodeado por cacos de uma garrafa de vinho, os olhos vermelhos de raiva e lágrimas. Ele me deixou, Pedro. Depois de tudo que eu fiz por ele, berrou Tiago, e sem aviso, puxou Pedro para um beijo desesperado, um ato que mudaria tudo entre eles para sempre. Naquela manhã chuvosa em Lisboa, Pedro ainda sentia o gosto amargo daquele beijo inesperado. Ele era o assistente pessoal de Tiago há 5 anos, organizando não só agendas e reuniões na empresa de tecnologia que Tiago dirigia, mas também ajudando a conquistar o coração de Luís, o namorado infiel que acabara de partir. Pedro sempre soubera de sua própria atração por Tiago, mas a esconder atrás de uma fachada de lealdade profissional, temendo as consequências em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições conservadoras. Agora, com aquele beijo, o mundo deles desmoronava. Tiago, o homem bem-sucedido e respeitado, revelava uma vulnerabilidade que Pedro nunca imaginara, e ele próprio seria forçado a confrontar sentimentos que poderiam destruir sua carreira e sua família. A família de Pedro era o pilar de sua vida, mas também sua prisão. Seus pais, católicos devotos de uma pequena vila no Alentejo, viam a homossexualidade como um pecado imperdoável. Ele se lembrava das conversas à mesa de jantar, onde o pai, um agricultor rígido, condenava esses desvios modernos que via na televisão. Pedro migrara para Lisboa aos 20 anos em busca de liberdade, mas carregava o peso da expectativa familiar: casar, ter filhos, honrar o nome. Como assistente de Tiago, ele ganhava bem o suficiente para enviar dinheiro para casa, mas isso vinha com o custo de uma vida dupla. Ajudar Tiago a perseguir Luís fora uma tortura sutil, planejar jantares românticos, reservar hotéis discretos, até mesmo redigir mensagens de texto cheias de afeto que Tiago enviava. Cada ato era uma facada em seu próprio coração, mas Pedro justificava: era o trabalho, e Tiago era heterossexual, ou pelo menos assim parecia. Tiago, por sua vez, era um enigma. Aos 32 anos, ele construíra uma startup de sucesso em Lisboa, especializada em apps de realidade aumentada, atraindo investimentos de todo o país. Mas por trás da imagem de CEO carismático, escondia-se um homem atormentado por sua identidade. Criado em uma família abastada do Porto, onde o pai era um empresário conservador que esperava que o filho seguisse o caminho tradicional, casamento com uma mulher de boa família, herdeiros para o negócio, Tiago reprimira seus desejos por anos. Luís fora sua primeira aventura real com outro homem, um relacionamento clandestino que durara 2 anos, cheio de promessas e mentiras. Quando Luís o traiu com um colega de trabalho, Tiago desabou, e no impulso, beijou Pedro, o único que sempre estivera ao seu lado. Nos dias seguintes, a tensão no escritório era palpável. Pedro evitava os olhos de Tiago durante as reuniões, focando em planilhas e relatórios. Precisamos falar sobre aquilo, disse Tiago uma tarde, fechando a porta de sua sala. Pedro sentiu um frio na espinha. Aquilo foi um erro, senhor. Você estava bêbado, chateado. Vamos esquecer. Mas Tiago balançou a cabeça, aproximando-se. Não foi um erro, Pedro. Eu vi como você me olha há anos. Eu ignorei porque tinha medo, mas agora. Eu preciso de você. As palavras pairaram no ar, carregadas de implicações. Pedro pensou em sua mãe, que ligava toda semana perguntando sobre namoradas em potencial, e no pai, que o via como o filho perfeito. Aceitar aquilo significaria trair não só suas raízes, mas também arriscar o emprego. Relacionamentos no trabalho eram proibidos pela política da empresa. A sociedade lisboeta, apesar de progressista em superfície, ainda carregava vestígios de preconceito. Pedro lembrava de amigos que haviam sido ostracizados por assumirem sua orientação, perdendo empregos e famílias. Tiago, como figura pública, enfrentaria escrutínio maior, jornais poderiam expor o escândalo, investidores conservadores poderiam se afastar. E se isso destruir tudo? Perguntou Pedro, voz trêmula. Tiago tocou seu braço, um gesto que enviou choques pelo corpo dele. Então enfrentamos juntos. Mas eu não aguento mais fingir. Naquela noite, Pedro foi para casa atormentado, debatendo internamente. Ligou para a irmã, Maria, a única que suspeitava de sua verdade. Mana, e se eu estiver apaixonado pelo meu chefe? Confidenciou. Ela suspirou. Pedro, a família vai te matar. Mas você merece ser feliz. Só pense no preço. O conflito interno de Pedro se intensificava. Ele ajudara Tiago a conquistar Luís por lealdade, mas agora via que cada ajuda fora uma autossabotagem. Tiago começara a cortejá-lo sutilmente,
convites para jantares, de negócios, que viravam conversas profundas sobre identidade e desejo. Em um deles, à beira do Tejo, Tiago confessou: eu sempre soube que era gay, mas o pai me forçou a namorar mulheres na faculdade. Luís foi minha fuga, mas você? Você é real. Pedro sentiu uma mistura de euforia e terror. Aceitar significaria confrontar sua própria repressão, mas recusar poderia significar perder Tiago para sempre. Enquanto isso, rumores começavam a circular no escritório. Uma secretária viu-os saindo juntos e cochichos surgiram. Pedro notou olhares desconfiados, e um colega conservador, João, comentou casualmente: cuidado com amizades próximas, Pedro. Isso pode manchar a reputação. A pressão social pesava, e Pedro se via em um dilema moral: trair seus sentimentos por segurança ou arriscar tudo por amor. A noite terminava com ele sozinho em seu apartamento, chorando pela primeira vez em anos, questionando se valia a pena. Os dias se arrastavam em uma névoa de tensão para Pedro. Tiago insistia em conversas privadas, mas Pedro mantinha distância, alegando trabalho acumulado. Internamente, ele lutava contra o desejo crescente. Sonhava com o beijo, acordando suado e confuso. Porque agora, pensou, relembrando os anos de dedicação silenciosa. Ele organizara a vida de Tiago meticulosamente, agendas, viagens, até presentes para Luís. Agora, via que fora uma forma de proximidade vicária, mas o preço era alto, sua sanidade mental erodia. Tiago, percebendo a resistência, decidiu agir. Convocou Pedro para uma viagem de negócios ao Porto, onde visitariam investidores. No trem, o ar estava carregado. Não podemos ignorar isso ferver, disse Tiago, voz baixa. Pedro olhou pela janela, vendo a paisagem portuguesa desfilar. E sua família? Seu pai ainda controla metade da empresa. Tiago enrijeceu. Seu pai, um homem de 60 anos rígido, via a homossexualidade como fraqueza. Ele me deserdaria se soubesse. Mas eu não vivo mais para ele. Pedro sentiu pena, mas também raiva. E eu? Minha família me vê como o salvador. Se eu assumir, perco tudo. No hotel no Porto, a tensão explodiu. Após uma reunião tensa, Tiago confrontou Pedro no quarto. Você me ajudou com Luís porque me ama, não é? Admita. Pedro explodiu: sim. E foi uma tortura. Ver você com ele, planejar suas noites. Eu morria por dentro. Tiago abraçou, e por um momento, Pedro cedeu, permitindo um beijo apaixonado. Mas o pânico veio em seguida. Isso é errado. Somos chefe e funcionário. Pode ser visto como assédio. Tiago recuou, magoado. Não é assédio se é mútuo. Mas se você quer parar, paramos. De volta a Lisboa, o conflito se agravava. Pedro recebeu uma ligação da mãe: filho, estamos orgulhosos. Seu pai quer que você venha para o aniversário dele, traga uma namorada. A mentira pesava. Ele confidenciou a Maria, que o alertou: se o pai descobrir, ele te renega. Lembra do primo que se assumiu? Virou mendigo. A sociedade portuguesa, apesar de leis progressistas como o casamento gay desde 2010, ainda tinha bolsões de intolerância, especialmente em famílias tradicionais. Pedro via notícias de agressões homofóbicas em bairros conservadores, e temia por sua segurança. Tiago enfrentava sua própria batalha. Um investidor conservador, amigo do pai, questionou: ouvi rumores sobre sua vida pessoal. Isso afeta os negócios. Tiago negou, mas o stress o consumia. Ele começou a beber mais, e em uma noite, ligou para Pedro chorando. Eu traí Luís uma vez, mas foi erro. Agora, com você, é diferente. Pedro foi até ele, e eles passaram a noite conversando, sem toques. Pela primeira vez, Pedro viu a profundidade da dor de Tiago: anos de repressão, terapia secreta, medo de rejeição. Mas a traição veio de onde menos esperavam. Luís, o ex, reapareceu, enviando mensagens ameaçadoras. Se você não voltar, conte tudo para seu pai. Tiago mostrou a Pedro, e juntos decidiram confrontá-lo. Em um café em Alfama, Luís sorriu cinicamente. Vocês dois. Que patético. Tiago, você é covarde. Pedro defendeu: ele é mais homem que você. Luís riu e saiu, mas dias depois, enviou fotos íntimas para o pai de Tiago. O caos irrompeu.
O pai de Tiago ligou furioso: "Você é uma desgraça. Saia da empresa." Tiago desabou, e Pedro o consolou, mas o dano estava feito. Investidores se afastavam, e a imprensa sensacionalista publicava artigos: CEO em escândalo gay. A pressão social esmagava. Pedro, vendo Tiago destruído, questionava sua escolha: ajudar ou fugir. Ele optou por ficar, mas o preço era sua própria exposição. Colegas no trabalho sussurravam, e João, o conservador, o confrontou: "Você está envolvido. Isso é imoral." Pedro negou, mas internamente, o conflito moral o dilacerava: era certo amar alguém em posição de poder. A família de Pedro descobriu através de fofocas. A mãe ligou chorando: "É verdade. Você e seu chefe." Pedro mentiu, mas o pai tomou o telefone: "Se for, você está morto para nós." O coração de Pedro se partiu. Ele enfrentava uma escolha: Tiago ou família. A noite terminava com ele em prantos, debatendo o valor da autenticidade versus lealdade familiar. Com a empresa em crise, Tiago lutava para salvar o que restava. Pedro, agora mais que assistente, tornara-se seu pilar emocional. Eles se encontravam secretamente em apartamentos alugados, discutindo estratégias. "Precisamos de novos investidores liberais", sugeriu Pedro. Tiago concordou, mas o toque de mãos revelava o desejo subjacente. "Eu te amo, Pedro. Mas isso está nos destruindo." Pedro assentiu, sentindo o peso. Sua própria vida desmoronava, a irmã Maria o apoiava, mas os pais cortaram contato. A sociedade reagia de formas mistas. Amigos progressistas em Lisboa os apoiavam, mas em círculos conservadores, o desprezo era evidente. Tiago recebeu e-mails anónimos: "Sodomita, saia do negócio." Pedro via grafites homofóbicos perto do escritório, e temia agressões. O conflito interno de Tiago se aprofundava: valia perder o império familiar por amor. Ele visitou o pai no Porto, suplicando compreensão. "Pai, eu sou assim. Aceite." O pai cuspiu: "Você me envergonha. Vá embora." Tiago voltou destruído, e Pedro o confortou, mas questionava: era amor ou codependência? Uma traição maior veio de João, o colega. Ele vazou e-mails internos para a imprensa, alegando conflito de interesses. O escândalo explodiu, manchetes gritavam: romance no escritório, CEO e assistente em relação proibida. Pedro foi demitido publicamente, e Tiago suspenso. A humilhação era total. Pedro, desempregado, voltava à vila familiar, mas os pais o rejeitavam na porta: "Você escolheu o pecado." Ele dormiu em um hotel barato, chorando pela perda. Tiago, isolado, bebia sozinho. Ligou para Pedro: "Eu errei em te envolver. Desculpe." Pedro, magoado, rebateu: "Você me usou como substituto de Luís." A discussão escalou, revelando ressentimentos. Tiago admitiu: "Talvez sim, no início. Mas agora é real." Pedro desligou, debatendo-se perdoar. A malta não se o consumia, era certo perdoar traição emocional. Dias depois, Pedro encontrou Luís em um bar. "Você venceu", disse Luís, sarcástico. "Mas ele te usará e descartará." Pedro defendeu Tiago, mas duvidava. Voltando, encontrou Tiago à sua porta, implorando: "Vamos lutar juntos." Pedro cedeu, mas com condições: transparência total. Eles recomeçaram, mas a pressão social persistia. Amigos os abandonavam, e a família de Tiago processava pela herança. Pedro enfrentava sua própria awakening. Em terapia, explorava anos de repressão. "Eu me escondi por medo", confessou. O terapeuta questionava: "E agora, o que você escolhe?" Pedro decidia: autenticidade, custe o que custar. Mas o preço era alto: perda financeira, isolamento. Tiago vendia partes da empresa para sobreviver, e eles se mudavam para um apartamento modesto. O clímax se aproximava com uma reunião familiar. Pedro confrontava os pais: "Eu sou gay. Aceitem ou percam-me." A mãe chorava, o pai gritava, mas no fim, a mãe sussurrava: "Eu te amo, filho." Um vislumbre de esperança, mas o pai permanecia rígido. Tiago enfrentava investidores, defendendo: "Minha vida pessoal não afeta os negócios." Alguns ficavam, outros iam. A tensão culminava em uma briga feia. Tiago, estressado, acusava Pedro de fraqueza: "Você hesita por causa da família." Pedro retrucava:
E você me arrastou para isso. Eles se separavam temporariamente, cada um refletindo sobre danos causados. Sozinho, Pedro vagava pelas ruas de Lisboa, questionando escolhas. Ele arranjara um emprego freelance, mas a solidão pesava. Pensava em Tiago constantemente, debatendo se o amor valia o caos. Uma ligação de Maria o animava, os pais estão amolecendo. Dê tempo. Mas o dano emocional era profundo, confiança abalada pela traição de Luís e vazamentos. Tiago, por sua vez, mergulhava no trabalho, reconquistando investidores. Mas sem Pedro, sentia vazio. Ele visitava um psicólogo, explorando Mautham, eu traí minha identidade por anos. Agora, traio Pedro ao pressioná-lo. O terapeuta sugeria, amor requer sacrifício mútuo. Tiago decidia, reconquistar Pedro com honestidade. Eles se reencontravam em um parque. Eu errei em te apressar, admitiu Tiago. Pedro, lágrimas nos olhos, e eu em duvidar. Eles se reconciliavam, mas com cautela. A sociedade ainda julgava, protestos conservadores contra direitos LGBT ganhavam força, e eles sentiam o impacto. Um amigo comum os traía, espalhando boatos, forçando-os a se defender publicamente. Pedro escrevia uma carta aos pais, minha felicidade não é pecado. A mãe respondia, convidando-o para casa. No encontro, tensão, o pai relutava, mas via o sofrimento do filho. Talvez eu esteja errado, murmurava. Um passo pequeno, mas significativo. Tiago, inspirado, confrontava o próprio pai, aceite-me ou perca-me. O pai, doente, cedia parcialmente, não aprovo, mas você é meu filho. A empresa se recuperava lentamente, com Pedro de volta como parceiro igual. Mas novos conflitos surgiam, ciúmes de ex-colegas, pressões financeiras. Tiago propunha casamento, mas Pedro hesitava, e a sociedade? Os riscos. Tiago insistia, enfrentamos juntos. Pedro aceitava, mas o medo persistia. Uma traição final veio de Luís, que processava Tiago por danos emocionais. No tribunal, verdades saíam, Luís admitia manipulação. Tiago vencia, mas o stress o levava a um colapso. Pedro o cuidava, fortalecendo o laço. Eles emergiam mais fortes, mas marcados por cicatrizes. A awakening coletiva ocorria, amigos voltavam, família se adaptava. Mas o preço era irreversível, amizades perdidas, carreiras alteradas. Pedro refletia, valia a dor. Sim, pela liberdade. Com o tempo, Pedro e Tiago construíam uma vida juntos em Lisboa. A empresa prosperava sob nova gestão inclusiva, atraindo talentos diversos. Pedro, agora sócio, lidava com projetos, enquanto Tiago focava em inovação. Mas as cicatrizes permaneciam, noites de insomnia, debates sobre o passado. A família de Pedro se reconciliava gradualmente. A mãe visitava, conhecendo Tiago, ele te faz feliz. Pedro assentia. O pai, relutante, enviava mensagens curtas. Para Tiago, o pai morrera sem plena aceitação, deixando herança emocional pesada. Eu paguei caro pela verdade, confidenciava Tiago. A sociedade evoluía, mas devagar. Eles participavam de paradas LGBT, enfrentando olhares hostis, mas também apoio. Pedro escrevia um blog anónimo sobre experiências, inspirando outros. Mas questionava, eram heróis ou vítimas? Em uma noite tranquila, à beira do mar em Cascais, Tiago ajoelhava, casa comigo. Pedro, emocionado, aceitava. O casamento, discreto, reunia aliados. Mas no dia, um protesto conservador do lado de fora lembrava o conflito persistente. Anos depois, eles adotavam uma criança, desafiando normas. A família de Pedro aprovava, o pai finalmente cedendo, netos são netos. Tiago encontrava paz, mas refletia sobre perdas, traí minha juventude fingindo. Agora, pago com vigilância eterna. A história deles inspirava debates, em fóruns online, pessoas discutiam escolhas. Pedro, olhando para trás, via o caminho tortuoso, confrontos, traições, danos, levando à awakening. Mas era certo sacrificar tanto por amor, ou a sociedade deveria mudar primeiro?